Olá, telespectador da TV RP Canal 9. Estamos começando mais um programa Artilharia, esse programa diferente que você está começando a acostumar a ver e gostar. E sempre com um convidado muito especial. Hoje nós estamos trazendo aqui um jornalista, radialista, escritor, uma das línguas mais afiadas e temidas do cenário político de Ribeirão Preto, José Fernando Chiavenato. E olha, para bater um papo aí, seja bem-vindo, José Fernando. Obrigado. Estou muito bem-vindo, estou em casa, obrigado. E olha, para bater esse papo gostoso com o José Fernando, você não pede para esperar, não. Nós temos aqui a apresentadora do Gostoso e Cultural, ponto e vírgula, Irene Coimbra, e também o nosso colega, jornalista e apresentador do Encontro Marcado, Jarley César Caparelli. Eu estou representando aqui o nosso jornalismo aqui da casa, o RP Notícias, e vamos dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, José Fernando. Pois é, eu sou apressado, já acabei falando antes. Mas eu me sinto em casa, é um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela programação. E eu estava dizendo da importância de ter um programa dessa qualidade, com esse nível de apresentadores, de inquisitores, vamos colocar assim, e com esse título, né? Eu me amarro muito nessa coisa, estava conversando com o Jarney, eu tenho Artilharia, um nome bonito, mas não mereço toda essa honraria que você me prestou, não. Muito obrigado. Sem a menor dúvida, merece sim, né? E por isso mesmo está aqui sentado perante aqui nós, jornalistas como você, e quem sabe nos mirando aí no potencial e no legado que já tem dado aí a Ribeirão Preto. Bom, deixa eu começar, vamos falar de eleições 2014, está todo mundo aguardando. Me diga o seguinte, com essa reviravolta do cenário político, com a morte dramática, digamos assim, de Eduardo Campos e a ascensão de Marina Silva, como é que você vê esse novo cenário? É um cenário que PT e PSDB, tucanos e petistas vão ter que se mexer e mexer muito. Até porque a Marina veio e mexeu no doce que até então estava tudo açucarado mais ou menos como todo mundo queria. A distância, a disputa tinha ficado na base, né? Eles estão acostumados a se alternar no poder, uma hora é outro, uma hora é esse, aquele, essa coisa toda. E não só no poder central, no poder de Brasília, mas nos estados também, a maioria dos estados, ou é governado pelo PT ou é governado pelo PSDB. Onde não é isso, aí aparece um outro grande partido que é o PMDB, essa coisa toda. Mas em nível nacional, com força, com artilharia, com poder de fogo, não surgiu ainda nenhum partido, nenhum nome, não tinha nenhuma liderança que fizesse frente tanto a Aécio quanto a Dilma, que são os ocasionais candidatos do PT, do petismo e do canismo. Aí quando surge a Marina, e ela surge por conta de uma tragédia, ela passa a merecer maior atenção. Aí todo mundo fala que a Marina é uma grande surpresa. Não é surpresa, não. A Marina, quando ela ainda sonhava em ser candidata, a última pesquisa feita com o nome dela foi em abril desse ano. E ela tinha lá seus 28%. A pesquisa mais recente mostra ela com 29%. Né? Quer dizer, ela tá igual, não perdeu nada. E ela saiu da disputa de 2010 com 20 milhões de votos. Né? Não é pouco. Há de se convir que realmente é muito voto, coisa e tal. Mas naquela época, a Marina, em 2010, ela apenas forçou o nome dela, lançou o nome dela na expectativa de criar um novo partido. Ela foi candidata também por um partido pequeno, pelo PV. E naquela época ela falou assim, vou lançar para ver o que dá, e aí eu monto a minha, como é que chama? Rede de sustentabilidade. Né? Não conseguiu montar, por força de circunstâncias acabou caindo no PSB, que é um partido que não gosta dela, ela não gosta do partido, né? Ela tem que também administrar isso. Quis mudar a liderança logo na entrada dela? Mudou e acabou. Agora, a própria configuração da Marina, ela vai ter que se explicar agora, né? Ah, sim, sem dúvida. Porque ela, de repente, ela é considerada uma extremista, ela não abre exceções, não pode abrir, coisa e tal, intransigente defensora do meio ambiente, que eu acho legal, coisa e tal. Aí ela vem em Ribeirão Preto e se amarra com os usineiros. Aí sai beijando na boca os usineiros todos, prometendo que vai estar tudo certo, que não é nada daquilo, que combate a política atual, quer dizer... Ela esteve em Sertãozinho na semana passada, Zé, e disse que é grande defensora do agronegócio.
Pois é, o Mudou vice... o posicionamento? Mas é lógico, eu acho que a conveniência política leva a fazer isso, né? Eu acho que ela sofre da falta de personalidade como todos os outros. É tão despersonalizada quanto a Aécio, quanto a Dilma. É uma bobalhona que está aí para fazer isso. Se o Eduardo estivesse na disputa, só entrando na tua pergunta, João Paulo, se o Eduardo estivesse na disputa, estaria essa mesma posição aí, de pouca diferença da Dilma para a Marina? Não. O Eduardo dificilmente teria esse crescimento numérico, vamos colocar assim, em termos de percentuais de intenções de votos, né? Aí estaria fazendo as mesmas amarrações que ele fez. Só que o Eduardo, é só fazer um exercício de raciocínio. Eduardo é a primeira liderança que surge pós-lulismo. Sem dúvida. A última grande liderança que o Brasil fez foi o Lula. Foi uma liderança feita no chão de fábrica, operário, assinou e criou o PT dentro de uma cadeia. Ele estava preso pelo DOPS, né, nos anos 70. Ali foi criado o Partido dos Trabalhadores. 5 vezes ele disputou a eleição presidencial, perdeu. Na quinta foi que ele se consagrou, foi eleito. Então, foi a última grande liderança. Depois dele, quem mais que surgiu? Você acredita que essa morte do Eduardo Campos criou uma comoção? Isso é fato. Lógico. Ajudou na subida, nas pesquisas da Marina? Não tem dúvida. Você não bate em ninguém que essa comoção demora quanto tempo, Zé? 2 semanas no máximo, né? Já tá nos estertores, já tá na missa de 30º dia aí, ninguém mais vai estar... É importante agora o PSB e a Marina aproveitar essa onda? Não tem a menor dúvida. Ou é agora ou é nunca. Tem que aproveitar, é agora. Não tem por onde. E se está todo mundo prometendo e ganhando voto, por que não eu? Né? Deve ser o pensamento do PSB, deve ser o pensamento da Marina. E quando ela faz isso explicitamente e publicamente, a gente vê que ela deve ter aberto uma série de concessões dentro do partido para se formalizar e se firmar como uma nova candidata. Ela usou muito bem o debate da Band, né? Soube usar muito bem a mídia. E o que não ocorreu com um dos grandes oradores do Brasil, que é Aécio Neves. Ele foi formado para isso desde pequeno, né? Aécio foi o mais jovem líder de governo na Câmara Federal. Então ele foi trabalhado para ser isso. E ele está meio apagado, inclusive ainda está meio apagado. Será que isso daí é porque o PSDB e ele, Aécio, né, ficaram chocados com a ascensão de Marina? Eu não sei se é isso. Se for isso, também é uma burrice. Se você pegar... Você não é mineiro, João? Não. Mas eu morei muito tempo em Minas. Não, porque você conhece... Tô vendo que você conhece bem o trajeto do Aécio, o trajeto dos mineiros que eu tô aqui. É uma política bonita, né? Não tem a menor dúvida. O que acontece com o Aécio é o mesmo que aconteceu com a imprensa diante da tragédia que enlutou o país, que matou o Eduardo Campos. Virou um show na televisão, né? Deixou de ser uma cobertura jornalística e em determinado momento passou a ser um show, um espetáculo, né? Aí você pegava repórteres absolutamente despreparados, que não sabiam o que cobrir, onde cobrir, quem entrevistar, o que falar. Pegava comentaristas falando barbaridades, desatinos à vontade, especulando em cima da morte, especulando em cima de sucessão. Então você tem que fazer uma pergunta, o seguinte: até que ponto o ser humano enquanto animal político está preparado para a surpresa? Até que ponto realmente que ele é aquele centroavante oportunista, que a bola de repente escapa e passa, ele alcança com o pé direito, alcança com o pé esquerdo, bate de língua, mas acaba fazendo gol. Principalmente com uma tragédia envolvendo morte. Eu acho que o tema principal da tragédia é a morte. Exato. Porque normalmente se tende a trazer como um herói aquele que morreu, independente do que ele era antes, né? Exatamente. E com o Aécio não deve ter sido diferente. Com todo o preparo que ele teve de retórica, de linguagem, essa coisa toda, não é alguém preparado para o embate do dia a dia político. Não soube lidar com a coisa. E não sabendo lidar com a coisa, a Marina surgiu, de repente, acabou papando todo mundo. E a Marina, você disse bem no debate da Band, quando todo mundo esperava uma moça simplesinha, uma coitadinha que veio do Acre, aquela cara de carinha de empregadinha doméstica, sabe? Tive malária, fui aprender a ler e escrever com 17 anos, sabe? Coloquei meu primeiro chinelo aos 14, Isso, não é? Exatamente. Então, sabe, perseguida, aquela coisinha toda que faz dela aquela carinha de vítima. E o Zé Simão define bem, ela é realmente uma tartaruga sem casca, né? Tem essa cara. Não é perfeito. Ela parece uma tartaruga sem casca. Aquele coque eternamente amarrado, esse negócio. E ela é chata.
É. Né? Mas 3 dias depois do debate da Band, ela surpreendeu novamente no Jornal Nacional, dando um banho, literalmente colocando... E maquiada. Maquiada, toda bonita, não sei se pela Globo ou pelo marketing da campanha, né? Mas ela ela surpreendeu novamente, ela superou os apresentadores. O que prova que não é boba. E estava preparado para isso. Quer dizer, quando ela parte pro ataque, ela deu uma desqualificada na Patrícia Poeta. Não, você está mal informada. Exatamente. Essa não é a realidade das coisas. Que se eu sou a Globo, eu tenho que fazer um editorial dentro do Jornal Nacional e provar que a Patrícia Poeta não está enganada. Porque, do contrário, ela está me passando que ela é mal intencionada. Não é só enganando, só está mal informada, não. Está mal intencionada. Porque ninguém faz uma pergunta e não aceita a resposta como argumento. E foi isso que a Marina fez. A Marina deu uma desqualificada nela brutal. E aí a Globo ficou muito em cima, o William Bonner tentando ser agressivo, coisa e tal, ficou muito em cima daquele negócio que, pô, você perdeu no Acre, coisa e tal. Como se isso fosse de alguma relevância. O Aécio Neves, que saiu fortalecido do governo de Minas, o Pimenta da Veiga está perdendo espetacularmente para o Pimentel. Flagrosamente, né? Perdendo de 14, 17 pontos de diferença. É assim que funciona. Traz uma bagagem muito ampla. Exatamente, exatamente. Deixa eu seguir nessa linha presidenciáveis, é só para a gente tentar finalizar, porque a gente vai acabar voltando, até porque nós estamos em eleições presidenciáveis, né? Nós tivemos aí informações de toda a mídia que o Aécio foi um bom governador para Minas, que a Marina foi uma boa senadora. Podemos dizer a mesma coisa da Dilma Rousseff como presidente? Olha, eu acho que como é que chama? É indiscutível que o Brasil teve alguns avanços sociais nos últimos 12 anos, né? O segundo mandato do Fernando Henrique já começou a apresentar algumas mudanças sociais, não da forma que a gente queria, mas já começou a galgar algumas posições, alguns pontos extras. Com o Lula avançou muito, muito, muito. Os 8 anos do Lula realmente foram 8 anos brilhante. Ele teve uma visão política de Brasil, sabe? Que todo mundo, mas Bolsa Família é esmola que se dá para o Nordeste. O que você quer? Quer que continue o subemprego? Quer que continue pedindo esmola? Hoje, se você vai no Norte e Nordeste, e você sabe que eu sou apaixonado pela Bahia, eu vivo me filtrando para lá. Hoje você vai para lá, tem burro de carga sobrando. Tem jumento sobrando à vontade. Por quê? Porque ninguém mais está andando de jumento, ninguém está andando mais nem no lombo do burro. O pessoal hoje tem dinheiro para comprar uma moto pequena, uma moto de médio porte, compra o seu carrinho. O pessoal do campo está se deslocando, está ganhando ascensão social, está podendo comprar, está podendo ter geladeira. Então tudo isso é avanço social. É lógico que tudo isso acaba incomodando. Mas foi do efeito Lula essa. Isso do efeito Lula. Então nós chegamos lá. Agora, houve avanço com a Dilma? Eu acredito que sim. Eu não tenho os números em mãos, não sou a pessoa mais apropriada para falar do PT e defender esse governo que está aí. Até que eu acho que é muito ruim esse governo. É um governo falho, não é um governo que inventou a corrupção, mas aprimorou em alguns casos, né? É um governo perigoso, que é um governo mentiroso, um governo, né? Mas ainda assim é um governo que também teve seus avanços sociais. Não há como negar. Agora, se esse governo é precedido de um mau governo, é precedido se não existe o Lula nesse ato entre Fernando Henrique e Dilma, não existisse os 8 anos de Lula, esse governo da Dilma seria comparado como uma tragédia nacional. Uma coisa horrenda. Porque ele não representou avanço, ele não implantou mais nada além do que estava aí. Quer dizer, ele deu continuidade a tudo isso, ampliou em alguns aspectos, em alguns lados, mas não teve dinamismo, não teve a força que tem o Lula. Daqui a pouco nós vamos bater papo. Você está gostando desse papo? Tá uma delícia, né? E tem muito mais daqui a pouquinho. A gente vai voltar, vamos fazer um pequeno break comercial. Não sai daí não, que daqui a pouco tem mais Zé Fernando Chiavenato. Veículos, agora é hora de oportunidade. Seu carro está no tribunaribeirão.com.br e aos sábados, nos classificados do Jornal Tribuna, as melhores oportunidades. Somente veículos de Ribeirão Preto e da micro-região. E todas as facilidades de uma busca rápida e eficaz. Não perca tempo. Quer comprar ou trocar seu carro? tribunaribeirão.com.br e aos sábados, nos classificados do Jornal Tribuna. É ver e fechar negócio.
Eu estou me sentindo aqui como aquela cristã na cova dos leões, né, gente? Vocês já viram aqui as férias que estão aqui. Mas a minha pergunta, então, para o Chiavenato, você acha que esse é o momento para as mulheres? Porque nós temos a Dilma, nós temos a Marina e a outra lá, que quase ninguém sabe, Luciana Genro. Você acha que esse é um momento bom para as mulheres? Olha, é um momento, eu acho que todo momento é um momento bom para a mulher, né? Não tem a menor dúvida disso. Eu não costumo ver muito por esse ângulo assim, eu vou votar nisso aqui porque ele é bonito, ou nesse aqui porque ele é jornalista, e nem acho, vou votar nela porque é mulher, coisa e tal. Eu acho que elas têm que demonstrar competência. Ao longo da carreira, ainda que eu faça críticas, pode parecer até uma coisa meio maluca, né? Você acabou de criticar o governo da Dilma, o governo é realmente ruim, mas a Dilma tem talento. A Dilma tem os méritos dela, não tem a menor dúvida. Assim como a Luciana Genro, que é filha de um grande dirigente, fundador do PT, Tarso Genro, candidato, está concorrendo ao governo gaúcho, que abandonou tudo, acreditou numa proposta nova do PSOL, acabou sendo expulsa do PT. Então, esse pessoal realmente tem talento, como a própria Marina. Não tem a menor dúvida que você tem que reconhecer os méritos que ela tem. E nem por reconhecer os méritos eu posso deixar de apontar se são, no meu entender, na minha ótica, na minha visão, se são boas administradoras ou não, se são boas políticas ou não. Mas eu acho que todas elas têm mérito, sim, não tem a menor dúvida. Como nós falamos agora mesmo, ela só não esteve já a princípio à cabeça da chapa porque ela estava sem partido, não foi? A Marina. A Marina. Exato. Ela não teve competência para montar o rede, como é que chama? Rede de sustentabilidade. Não teve competência, não soube formar, ficaram faltando 52 mil, 53 mil assinaturas, alguma coisa nesse montante aí, e os cartórios acabaram não aprovando. É um sintoma de incompetência? É, lógico que é. É óbvio que ela não vai querer sair por aí arrecadando assinatura por assinatura, mas não teve competência para se cercar de gente absolutamente competente, capaz de fazer isso. O Kassab já achou falecidos bem mais amplos, né, para fundar o PSDB. Não tem dúvida, né? mas aí o Kassab já interessava muito a todos os partidos, né? O Kassab faz parte do status quo, a Marina não. Esse é o grande problema. O que acontece, quem quer fundar um partido tem esse problema, né? Provavelmente. Mas ela tem falado que ela vai fazer, caso eleita, que ela fará um governo escolhendo os melhores de todos os partidos. Você acha que ela consegue? Bobagem. Até porque que partido que tem melhores? Nenhum. Zé, são 32 partidos, tem que ter alguém bom nesse meio. Ou então você me apresente, porque realmente eu tô muito eu lanço assim, eu tô com muito descrédito. Eu não vejo em todos esses candidatos que estão aí, são todos lixo. Para mim, tudo um monte de merda, não serve nenhum. Zé, são 32 partidos. São 32 partidos. É fácil arrumar financiamento de campanha para todo mundo? Não, lógico que não. É por isso que você tem que ter uma reforma política, onde se debata o número de partidos, a consistência desses partidos, né? Realmente o conteúdo que esses partidos vão ter. O Brasil viveria muito bem, por ser um país de dimensões continentais, com 5 partidos. Mais do que isso, já começa a ser um exagero. 5 partidos é mesmo porque não existe tanta ideologia não, assim, né? Lógico que não. Falou lógico tudo. Que não. Não existe nenhuma ideologia. O que existe são os partidos de aluguel. Sim, sem dúvida. Não é? Daqui a pouco nós vamos falar sobre temas da cidade. Mas me diga o seguinte, quem elege é o povo. Então os políticos que estão aí, eles não retratam exatamente o que o povo quer? Lógico que sim, eu penso assim. Quando o Pelé disse assim, o povo não sabe votar, criou-se uma celeuma, coisa tal. Sabe votar nada, não sabe votar mesmo não, continua escolhendo. Isso foi em 1969, quando ele fez o 1000º gol. O 1000º gol, foi isso mesmo. Ofereceu o gol para as criancinhas, aquela coisa toda. E hoje a gente vê que ele não estava tão errado, não. A gente continua escolhendo mal. Eu acho que quanto mais você votar e optar pela diversidade, né, pela representatividade popular, pior é. Já que você falou, nós vamos falar de coisas de Ribeirão, pegue a Câmara de Ribeirão Preto. Isso que hoje está pulverizada. Tem quantos partidos nós temos na Câmara de Ribeirão Preto hoje? São 22 vereadores, nós devemos ter uma meia dúzia de partidos lá. Que é um horror. Eu nunca vi uma Câmara pior que essa. Eu só aposto que é pior que essa a próxima Câmara. Porque a Câmara é constituída realmente da vontade da expressão popular. Ninguém chega lá de graça, ninguém vai lá, assume e fala assim, eu vim aqui assumir uma cadeira. Mas você teve voto? Não, vim aqui assumir. Então só vai lá quem tem voto.
Ele não pegou o carro e foi até lá, né? Exatamente. Então, realmente, o povo tem essa responsabilidade. Agora, você tem que ter uma campanha de conscientização, você tem que mostrar quem é, essa coisa toda. Agora, quanto mais você mostra, parece que a coisa, degringa mais, né? Fica um negócio mais... Aqui em Ribeirão é difícil fazer política, né? Difícil você... Eu sou um colunista político, tenho uma coluna diária no Jornal Tribuna, tenho uma outra coluna diária na Rádio Bandeirantes para falar de política. Eu cada vez mais eu fico assustado, eu consigo ainda me assustar com essas estripulias que eles fazem. Deixa eu aproveitar que você falou da tua coluna, você tem coluna no jornal, tá na rádio, na rede social também, quase que diariamente. Você é um jornalista muito bem informado e muito inteligente, mas você tem as suas fontes. Lógico. Da onde vêm as suas fontes? Porque as suas notícias são muito frescas, são muito... Aconteceu ontem à noite, não saiu do gabinete, ou não saiu do palácio, ou não saiu de alguma sala, e você já publica no dia seguinte. Ó, tem uma pessoa que insistentemente, até ligava mais, hoje liga menos. Eu estava almoçando com a minha filha, Maria Júlia, que está ali, e hoje, almoçando com ela, toco o telefone, era alguém do meio político, não vou dizer que era a prefeita Darcy Vera, ligando, me cobrando uma informação que ela não teria dito aquilo para um secretário, teria tido uma briga com um secretário tal. Foi a notícia do secretário da Cultura, Alessandro Maratti, que poderia estar balançando. Exato. Né? Aí eu peguei o telefone, mais tarde, acabei de almoçar, que também não dou importância, acabei de almoçar e liguei para minha fonte, ó, assim. A pessoa que me falou é de copa e cozinha da própria prefeita. Entendeu? Não estou aqui lançando dúvidas sobre ninguém, não estou apontando o dedo sobre... Mas é copa e cozinha de dona prefeita. Teve sim, o diálogo foi ríspido, assim. Essa foi checado, passei pro jornal, ó. Checa com fulano, checa com... O jornal checou, é verdade. Então, as fontes, elas brotam de dentro da notícia, né? O pessoal tem prazer de ficar passando essa coisa toda. E se você não der, você perde a fonte. Mas isso é importante para o jornalista também, Lógico que ter suas fontes. Não tem e garanti-las, né? Acima de tudo, garanti-las. Fundamentalmente para ter a credibilidade. E é isso que dá a credibilidade. E isso é o motivo de você estar sentado nessa cadeira. Porque nós acreditamos na sua credibilidade e quem está nos assistindo também acredita. E é por isso que está aqui. Eu costumo sempre falar isso. Eu recebo pelo menos umas 4, 5 ligações, às vezes exageradamente mais, dependendo do teor da conversa, dependendo do assunto, de vereadores, deputados, prefeitos, para desmentir, para dizer que não é isso, tentando plantar de outra forma. Faz o seguinte, pede para tua assessoria, não se dê nem o trabalho você, pede para tua assessoria me mandar o desmentido. Eu publico amanhã. Estou esperando até hoje. Pois é, nunca aconteceu de você publicar uma coisa assim e realmente era uma mentira? Nunca? Não. Eu posso ter publicado... Posso ter confiado, até de forma exagerada, em fontes e a notícia poderia não ser bem aquilo. Mas chegava... Fernando, saiu uma notícia aí, uma notícia que eu não gostei muito, dá conta que o Código de Obras do município está defasado em mais de 50 anos e um projeto de lei para acertá-lo está tramitando na Câmara, mas ainda com resistência de alguns vereadores. Esse Código de Obras está sendo tratado como obras ou como política? Como política. Como política, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o Legislativo de Ribeirão Preto, isso, quem está falando, o Zé Fernando Chiavenato, vocês fiquem à vontade, só ligar aqui, pega meu RG, endereço, CPF. A Câmara de Ribeirão Preto é um lixo, não existe, ela não tem, ela é a coisa mais improdutiva que existe na face da terra. É muito ruim, é campeã mundial de projetos inconstitucionais. Sabe? É um ajuntamento de falta de cérebro ali, terrível. Não tem... Onde estão os grandes debates? Onde estão as grandes ideias? Os bons projetos para Ribeirão Preto? Aonde está projetado Ribeirão Preto para o final do século... para o meio do século XXI? Essa história do Código de Obras é em função do crematório. O Código de Obras que você está dizendo, que há 50 anos, eu vou um pouco além. Pega o plano viário de Ribeirão Preto. O último plano viário de Ribeirão Preto é coisa de 70 anos. O crematório. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma analogia. Digamos que ele estivesse funcionando hoje aqui em Ribeirão Preto. Na política de Ribeirão Preto, quem o José Fernando mandaria para lá hoje? Vivo? Vivo? Vivo. Um monte de gente. Sem o menor remorso.
sem o menor remorso de ser cristão e ter que responder lá em cima por isso. Eu acho que seria assim um processo de asepsia político-moral em Ribeirão Preto. Mas iria virar pó ou ia estragar o forno? Ah, não, deixava uns 4, 5 dias lá queimando. Até virar pó, e esse pó a gente ia fazer concreto, depois enterrava bem fundo lá no mar Egeu. Esse é o Zé Fernando. Zé, para a gente encerrar, ainda existe esperança na política regional ou brasileira? Olha, não se trata só de falar mal de política. Quando falam de política, coisa e tal, eu brinco, às vezes exagero, mas você não pode generalizar as críticas. É lógico que todas as grandes decisões desse país são decisões políticas. Algumas você profundamente lamenta, né? E algumas você recebe até com surpresa. Pô, são capazes de fazer coisas boas. Se você pegar a Câmara de Deputados, o Congresso Nacional, é recheado de gente boas e de gente com boas intenções. É lógico que sim. Só que essas boas intenções e essa gente que trabalha, que opera e que tem sistematicamente apresentado projetos, defendido interesses da população, defendido avanços sociais, eles rendem menos noticiário, rendem menos oportunidade de manchetes do que os ladrões da vida, do que aqueles bandidos que estão lá realmente para fazer o desvio do erário. Não dá para você criar, por exemplo, uma rede hospitalar fantástica, maravilhosa, e achar que isso vai ser manchete enquanto está sendo preso o Zé Genuíno, o Zé Dirceu, por conta do mensalão. Por quê? Porque o mensalão vai render muito mais manchete negativa, essa coisa toda. Culpa do jornalismo? Não é culpa do jornalismo, não. A classe política te oferece isso, né? É lamentável, mas a classe política te oferece isso. E a justiça no Brasil, lamentavelmente, ainda é lenta e ainda é minimamente esquisita. Veja o caso de Brasília. O Zé Roberto Arruda é candidato ainda. Quer dizer, o homem que está com a ficha suja, foi pego passando dinheiro, saindo imagem dele para tudo quanto é lado. Ladrão por excelência. Que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? O cara vai no Supremo, vai no Tribunal de Justiça, aí é indeferido, a candidatura é indeferida, e ele pode ainda recorrer ao Supremo, enquanto isso pode ir de casa em casa, fazer cara de bonzinho e pedir voto em Brasília. Nós estamos falando da capital do país. Brincadeira. Zé, a gente queria agradecer demais a sua participação aqui no Artilharia, agradecer também a Irene, ao João Paulo, e dizer que da próxima vez que você vier aqui na TV RP, a gente gostaria de estar participando do Prova dos 9. Te trazer de volta aqui para casa, poxa vida. Ó, é uma conversa já que está até longa, eu estou até com vergonha do ao Júlio. Vivo, hein, ao vivo, cobrança ao vivo agora. Do Júlio, do Evaldo, que são dois grandes companheiros, e a gente tem mantido contato. Eu aqui tenho sido, assim, insistentemente vagabundo. Eu adoro ser vagabundo, adoro vagabundo, eu adoro não ter o que fazer. Saiba que a gente sente muito sua falta, mas não eu só venho, aqui na programação da TV RP, como os telespectadores também. Eu tive essa semana um contato com duas empresárias que você conhece, do ramo de televisão. Ah, podia fazer isso, assim, assado. Eu disse, olha... Eu tenho compromisso com a TV tenho RP. Compromisso com... Eu já imaginava. Com a RP9, se eu te fizer alguma coisa, vai ser lá. Se lá não der certo, eu venho aqui. Mas é muito difícil, muito improvável que não dê certo aqui, porque aqui eu me sinto da casa e cada vez mais da casa. Só quero agradecer a Irene, ao João, a você, Jair. Você sabe o carinho que eu tenho pela sua família, incrível. E pedir licença para mandar um grande beijo pro seu pai, que você sabe que é um dos meus ídolos. Zé, a gente gostaria de agradecer demais mais uma vez, e o Artilharia volta na próxima semana com mais um tema e outros debatedores. Até lá!